Diga comigo assim: o amor me amou. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e diga assim: o amor nos amou. Amém? Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo de número 14. Versículos 22, 23, 24, 25 e o 26. Quem foi encontrando vai dizendo amém, vai dizendo graças a Deus. Versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão e o abençoou, e partiu e deu-lhe, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Digam amém, digam graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, hoje eu quero estar falando a respeito do sacrifício de Jesus. Repitam comigo assim, dizendo assim: pelo sacrifício do amor. Todo mundo mais forte. Pelo sacrifício do amor, ele venceu a morte. Preparando essa palavra, eu fico imaginando quando Jesus, ele pega aquele pão ali com os discípulos na mesa, e ele ali começa a quebrar um paradigma, porque a Páscoa, todos precisavam pegar um cordeiro, todo precisava pegar um animal, toda a família, toda a casa, e aquele animal precisaria ser morto, e eles precisariam celebrar a Páscoa. Mas quando eu vejo Jesus ali na mesa com os discípulos, Jesus agora, ele quebra uma tradição, Jesus quebra agora um paradigma, porque ele pega um pão e ele fala para os seus discípulos ali naquela mesa da ceia: isto é o meu corpo. E eu fico imaginando que aquela palavra de Jesus, que aquele momento deu um nó na cabeça dos discípulos, porque eles não estavam acostumados a comer pão, eles estavam acostumados a comer carne. E Jesus agora troca a carne pelo pão. Vocês estão entendendo?
Jesus agora diz: olha, vocês estão acostumados a matar um cordeiro, e vocês comem da carne dele. E a Bíblia fala que eles estavam acostumados também não beber o sangue, mas beber o vinho. Mas agora Jesus fala: olha, hoje vai ser diferente. Hoje vocês não vão comer a carne, hoje vocês vão comer o corpo. Irmãos, é difícil entender isso, é difícil compreender isso. E aí Jesus diz, ele pega aquele pão, parte entre eles e diz: olha, toma aqui e comam, isto é o meu corpo que eu dou para vocês, fazei isso em memória de mim. E eles pegam e comem aquele pão. Logo após, Jesus pega aquele cálice e diz: olha, esse cálice é o meu sangue. Esse cálice é o meu sangue. Bebam dele, porque de hoje em diante vocês não beberão mais do fruto da vide. Irmãos, o que nós entendemos? Jesus agora estava trazendo algo novo. Jesus estava trazendo agora uma novidade, porque o povo judeu estava acostumado com a tradição da Páscoa, e Jesus agora antecede a Páscoa, porque daqui alguns dias os judeus celebrariam a Páscoa, mas Jesus agora, ele abole a Páscoa e ele traz agora a ceia. Ele traz agora a ceia. Eu penso que naquele exato momento os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando, e muito menos eles entendiam aquilo que Jesus estava mostrando para eles. Mas Jesus queria ali dizer para eles que agora ele era o Cordeiro. Ele era o Cordeiro. Eles agora não precisariam mais matar um animal, porque esse Cordeiro, este animal que estava na pessoa de Jesus, ele se ofereceu para morrer. Ele se entregou para morrer. Porque na antiga aliança, um animal precisava ser morto, o sangue precisava ser derramado, mas agora Jesus, ele se oferece. Ele se oferece em sacrifício. Levanta sua mão e diga assim: sacrifício de amor pela minha vida. Mas o interessante é que Jesus estava querendo mostrar para os discípulos o que eles ganhariam com o seu sacrifício. O sacrifício de Jesus, ele precisaria satisfazer
a vontade de Deus. O que é isso? Por isso que João 3,16 está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o sacrifício de Jesus precisava satisfazer a justiça de Deus. Ou seja, Deus precisaria agradar do sacrifício dele. Não é qualquer sacrifício, irmãos, que Deus aceita, não. Mas agora diz a palavra que Jesus estava mostrando ali, dizendo: olha, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, que eu dou para vocês. E aquele sacrifício então precisava satisfazer o desejo de Deus, a vontade de Deus. Por isso que foi difícil. Ou seja, o Pai, Deus, precisaria se sentir satisfeito por aquilo que Jesus, o seu Filho, estava fazendo. Outra coisa importante, o sacrifício foi o plano original para a humanidade ser restaurada. O sacrifício de Jesus foi o plano original, irmãos. Por isso que nenhum sacrifício que as pessoas fez, que nós viermos a fazer, vai superar o sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Ou seja, não foi apenas para um determinado grupo, mas foi para toda a humanidade. E esse sangue nesta noite, esse amor nessa noite, está sobre a sua vida. E louvado seja Deus. Levante sua mão e fala assim: Deus agradou. Deus agradou. Diga comigo assim: a justiça de Deus foi satisfeita. A justiça de Deus foi satisfeita, irmãos. Deus aceitou o sacrifício de Jesus por mim. Deus aceitou o sacrifício de Jesus por você. Você recebe aí? Diga amém. Deus aceitou. É a mesma coisa que você usa alguém: olha, leva esse currículo para mim. Olha, eu estou precisando disso, conversa com fulano. E de repente você fica ali esperando a resposta. De repente você fica ali aguardando, ansioso. E de repente aquela pessoa fala: olha, foi aceito. O fulano de tal, ele aceitou. Mas Jesus aqui diz a palavra que ele, na sua justiça, se satisfez, ficou satisfeito com o sacrifício de Jesus. Porque agora ele mostra ali, de fato e direito, o amor. Porque não adianta falar apenas: olha, eu amo, eu amei, eu vou amar. Mas a expressão maior de Jesus, ou seja, a expressão maior de Deus, está na pessoa de Jesus, que é o seu amor por nós. Porque se ele não tivesse se sacrificado, e se Deus não tivesse aceito, irmãos, eu e você estávamos perdidos. Eu e você estávamos enrolados. Mas Deus aceitou o sacrifício de Jesus.
capacidade do amor de sobreviver à separação. A Bíblia fala que o amor, ele é tão forte como a morte. Existe um texto lá no livro de Cantares que diz: põe-me como selo no seu coração. Agora, essa capacidade do amor sobreviver na separação, Jesus sabia que mesmo morrendo, o seu amor seria mais forte do que a morte para nos resgatar de volta para Deus, para nos trazer de volta para Deus. Levanta sua mão e fala assim: o amor é uma força que sobrevive, que supera a morte. O amor de Jesus é maior do que a morte. O amor de Jesus é mais forte do que a morte, irmãos. Porque por amor ele morreu. Existe um texto na Bíblia que diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? É uma pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Porque muitos morreram e não ressuscitaram, mas Jesus foi o único que morre e ressuscita, ou seja, o cordeiro, o sangue, o corpo que foi partido, que foi derramado, o cordeiro venceu a morte. O cordeiro venceu a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? A morte desde então era vitoriosa, irmãos. A morte era vitoriosa. Ninguém havia a vencido. Mas agora Jesus, o Cordeiro de Deus, isso tudo por amor. O sacrifício foi necessário para o perdão dos nossos pecados, ou seja, o sacrifício de Jesus, se ele não tivesse sido um sacrifício perfeito e completo, os nossos pecados não seriam perdoados. Porque existe, né, pecados escabrosos. Existem pecados, irmãos, que de repente nós teríamos que matar 10 cordeiros. Quem falou a verdade? Levanta a mão quem falou a verdade. Ai, não levantou a mão não? Você? Na onde você ia arrumar dinheiro? Você ia gastar o seu salário e mais e mais. Mas o sacrifício de Jesus foi definitivo. O sacrifício de Jesus foi completo. Porque o sacrifício de Jesus nos livrou e nos salvou do pecado e da morte. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, nos livrou e nos salvou. E é por isso que nós precisamos de crer e confiar no sacrifício de Jesus, que Ele derramou ali na cruz do Calvário.
Se Jesus não tivesse morrido, as pessoas estariam condenadas eternamente. Se Jesus não tivesse morrido, nós estávamos condenados eternamente. Não tinha salvação, não tinha condições, porque pela lei ninguém se salvaria, mas pela graça oferecida por Deus, todos nós somos salvos. Aqueles que crê, diga amém. Aqueles que recebem, diga amém. Aqueles que confiam no sacrifício de Jesus perfeito e completo, diga graças a Deus. Então aplauda ao Senhor bem forte, amém. Jesus fez um sacrifício perfeito. Diga comigo assim: sacrifício perfeito, sacrifício completo, sacrifício suficiente e definitivo. Perfeito, completo, suficiente e definitivo. Que bom, que bom. Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre muitos sacrifícios, o único sacrifício. Olha só o tanto que o sacrifício de Jesus é poderoso. Ele oferece um único sacrifício. O sacerdote entrava ali de ano em ano e oferecia ali o sacrifício do povo. Mas agora Jesus vem e ali ele diz: olha, isto é o meu corpo, isso é o meu sangue. Ou seja, um único sacrifício pelos pecados. Está assentado à destra de Deus. Ele morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos olhar para o seu sacrifício, olhar para a sua morte e saber que aquele sacrifício se satisfez ao Pai. Deus se agradou dele, porque foi um sacrifício completo, foi um sacrifício perfeito, um sacrifício definitivo e suficiente. E nesta noite, como ali naquela mesa, o Senhor nos chamou, o Senhor nos convidou para estarmos com Ele na mesa, assentados. Hoje somos nós. Naquele dia eram os seus discípulos que estavam ali com Ele na mesa, que foram convidados. A ceia foi algo tão especial, foi algo tão íntimo, que Jesus convidou apenas os seus amigos. E hoje
Você é um convidado do Senhor para sentar na mesa. Mas talvez você diz: pastor, mas eu sou um pecador, eu errei, eu fiz isso, fiz aquilo. O interessante é que na mesa estava um à esquerda de Jesus chamado Judas. Presta atenção nisso. E Jesus sabia muito bem que ele o trairia. E Jesus ali na mesa, Jesus faz uma revelação dizendo: olha, um de vós que está na mesa irá me trair. E o interessante, irmãos, que eu percebi, que quando Jesus fala isso, os discípulos, um por um, começam a perguntar: é eu, Senhor? É eu? É eu? Sou eu? Interessante. Sabe o que eu descobri? Que na mesa, irmã Valéria, a mesa, ninguém aponta para o outro. Pedro não falou que era Judas. Judas não falou que era João. Ah, é o fulano. Ah, é o ciclano. A mesa, ela tem o poder de apontar para nós. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Na mesa, ninguém apontou um para o outro. Ah, todo mundo começou a falar. Faz assim. Jesus. Não, baixinho, para ninguém escutar. Assim, irmão, da mão assim, ó. É quando você quer falar baixinho, escondido. Põe aí, irmão. Jesus, ó. Isto é amor, isto é amor. O amor tem um nome, o amor tem um nome. Amém? Jesus não fala nada. Jesus sabia quem era. Jesus conhecia quem era. Jesus sabia quem ia negá-lo. Isto é amor. Isto é amor. Me diga, se fosse eu, se fosse você, nós íamos falar. Mas Jesus não falou nada. Porque todos ali. Por isso que cada um deles falou: é eu, é eu, é eu, é eu. Aí de repente Judas foi o último. Ele disse: Senhor,
Sou eu que vou trair o Senhor? Jesus falou: eu não falei nada. Foi você que falou. E ele levanta da mesa e sai. Nesta noite, o que o Senhor quer dizer para nós: que tem lugar na mesa. Você não entendeu? Judas, ele despreza. Judas não dá importância ao amor que tanto te amou. Ele levanta e vai embora. Sobra lugar na mesa. O que eu quero dizer para você? Você que estava em pé, você que não era um convidado, você que estava distante, nesta noite, o Senhor manda te dizer que tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Porque alguém saiu. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para você. Mas a decisão é sua. A decisão é de cada um de nós. Porque na mesa tem lugar. Para os certinhos, para os santos, não. Para aqueles o qual acredita e crê no sacrifício de Jesus e quer receber o amor dele.